Exatamente, Darcy. Números recém-divulgados em setembro pelo Conselho Nacional de Justiça apontam um crescimento muito grande no número de processos judiciais. Para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio do NTSU o advogado Dr. José César Pereira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer em voltar a falar com vocês, com os telespectadores, sobre um tema sempre pontual, na maioria das vezes polêmico, mas que precisa ser esclarecido. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, doutor, 2016 foram 109 milhões de processos. Na opinião de um jurista, por que acontece isso? Nós precisamos retroceder um pouquinho no tempo e chegarmos a 1988. O Brasil carente de direitos fundamentais, carente de um texto expresso, otorgando prerrogativas em nome da liberdade. A Constituição de 88 enfatizou o processo da cidadania. E a cidadania passa, antes de tudo, e especialmente, por um instituto que nós chamamos acesso à justiça. Então, a ninguém é dado o direito de não ter acesso ao poder judiciário, não é? E então, em razão disso, nós atribuímos a esse expediente, a esse fenômeno, a esse instituto e a esse dispositivo constitucional a ideia de que a justiça deve ser acessada para que o cidadão possa discutir suas mazelas e discutir suas demandas, os seus pleitos. Aliás, o próprio Estado brasileiro, como os Estados confederados e os próprios municípios, também são clientes em profusão dentro do próprio judiciário. Isso é bom que se diga e não podemos esquecer. Existe um maior conhecimento com relação aos seus direitos da população de hoje ou aquelas pessoas que viveram uma época um pouco mais atrás, né? Elas eram um pouco mais tímidas com relação ao processo de judicialização, que hoje é uma coisa comum entre as pessoas. O avanço da comunicação, não é, dos mecanismos de comunicação no Brasil, não é, são fatores que ajudam e contribuem para que as pessoas fiquem esclarecidas a respeito de suas necessidades e da possibilidade de demandar em juízo. O que acontece é que nós precisamos encontrar mecanismos, não é, para, digamos, disciplinar esse acesso ao judiciário e, ao mesmo tempo, dar vazão a esse número considerável de demandas, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? O nosso juiz é ágil, a justiça é que é lenta. Falávamos aqui anteriormente, fazendo uma relação da tramitação, do tempo de tramitação de um processo aqui no Brasil e em outros países. Verdade. Nós temos estatísticas aí para acessar e fazer a constatação, né? Nós temos 107 milhões de processos tramitando no Brasil, não é? Isso significa dizer que cada juiz de primeiro grau, por exemplo, de primeira instância, um juiz em Cachoeira do Sul tem em média prolatado 1.600 sentenças, isto é, decide 1.600 processos. O que significa? Num país como a Itália ou como a Suécia, não passam de 800, 900 decisões. Então, por que está acontecendo esse abismo? Por que a justiça é lenta? Os nossos mecanismos processuais, o conjunto da apuração da prova, exigem um tempo considerável. Então, hoje nós aguardamos mais ou menos 4 anos por uma decisão, contra 3 meses a 9 meses desses 2 países europeus que eu citei antes. E, por incrível que pareça, é muito mais em razão da cultura institucional, essa demora e essa delonga, do que o próprio mecanismo que passa pelo juiz, passa pelo promotor de justiça, pelos advogados ou pelos peritos. O que acontece? No tráfico interno, pela burocracia, para que as pessoas possam entender muito bem, o maior tempo é o da gaveta, da prateleira. É um tempo muito maior que um processo, digamos, fica aguardando do que uma própria decisão ou uma caneta de algum desses atores dentro do processo judicial. Professor, fala-se, o senhor citou essa questão de gaveta. Influências externas do judiciário, como influências políticas, podem fazer com que esse processo da gaveta ele continue? Não, a questão da gaveta não tem a ver com o fenômeno de ordem externa, é de ordem interna mesmo. É de mecanismo, é de tramitação, é de tráfego. Do próprio judiciário? Do próprio judiciário. Os prazos processuais submetem, por exemplo, a essa questão que eu me referi. O processo, depois de ser despachado
e ser ouvidas as partes através dos seus advogados e procuradores, ou eventualmente o MP e perito, ele deve aguardar, em algum momento, o resultado de perícia, por exemplo, deve aguardar resultado de convocação de prova testemunhal. Seja por qualquer razão, esse processo vai parar onde? Numa prateleira. Ele está aguardando uma decisão para depois retornar para o gabinete do juiz. Eu quero dizer que esse período todo aí supera a delonga e a demora que se tem em relação ao próprio julgador. E passa muitas vezes a impressão para a população de que, na verdade, o judiciário, quem julga, quem analisa, faz de uma forma lenta. E, na verdade, é todo o trâmite. Na verdade, é aquilo que eu comentei. Nós temos provavelmente um juiz ágil, na maioria das vezes, e um judiciário lento. Justamente por causa desse fenômeno, por causa desses mecanismos. É aí que nós precisamos enfrentar essa perplexidade. E que os próprios tribunais de justiça de cada estado e a justiça em geral, através do CNJ, vem pesquisando, vem estudando formas de se fazer, dinamizar essa situação toda e compatibilizar, obviamente, com os prazos. Não se diga que pelo número de recursos a justiça se atrasa. Não é pelo número de recursos, mas é justamente por esse fenômeno, por esse trânsito. Processo moroso. Exatamente, nós devemos nos submeter. Professor, esse aumento do número de processos passa também pelo crescimento intelectual da população brasileira, em ter mais conhecimento no que ela tem direito? O cidadão hoje está mais esclarecido, bem mais esclarecido. Ele tem mecanismos para buscar o esclarecimento através da própria sociedade civil com seus canais. Não é? As entidades hoje, né, se informam, pesquisam e, obviamente, colocam o cidadão, não é, frente a frente com sua própria perplexidade e realidade para postular em juízo. Mas eu insisto, grande cliente do Poder Judiciário hoje são a União, os estados e municípios. Digamos que hoje Cachoeira do Sul resolvesse, através do seu executivo municipal, demandar, ajuizar todas as ações de devedores da prefeitura, do município. Seria o caos dentro do Poder Judiciário local, dentro do foro cível. Quantas demandas seriam ajuizadas? Isso acarretaria a necessidade de citação. As demandas seriam provavelmente algumas contestadas, impugnadas, seja lá o que for. Essas demandas vão triangularizar, não é? Vai ter um Estado juiz e um advogado, uma parte, não é? Se opondo a essa demanda, não é? Ou não é? Teria uma citação, a convocação, então, para que a própria parte venha responder a esse pleito. Isso já demandaria considerável tempo para a própria justiça, não é? É evidente que nós temos aqui uma vara de fazenda pública hoje, mas nós temos um juiz que atende à vara de fazenda pública e ainda titulariza o juiz, chamado juizado especial, com a mesma engrenagem. E temos ainda hoje uma situação deficitária em relação a servidores. Não é? Não está havendo uma reposição de servidores. E o Poder Judiciário parece que não está muito sensível a essa situação. E o Poder Judiciário hoje tem autonomia orçamentária. Não depende de ninguém. Ele passou a gerir o seu próprio orçamento, não é? Diante desse novo quadro brasileiro, não é? Desse novo sistema e modelo constitucional. Então, provavelmente, o Judiciário distribui esse orçamento, atento também a essas deficiências, mas, por enquanto, nós não estamos vendo providas as vagas dos serventuários que estão se aposentando ou se desligando dos seus respectivos quadros. Não é? Isso a gente sente aqui, em que os estagiários têm hoje um papel importante. Não é? A própria assessoria dos juízes, por exemplo, ela é exercida por pessoas requisitadas por competência, não é? Por saber, não é? Por desenvolvimento intelectual, por cultura, são requisitados, via de regra, fora do Poder Judiciário. Não é? Então, nós não temos um quadro hoje para os assessores. Suficiente. Não, e não temos um quadro de carreira para assessor. O assessor é uma figura que, inclusive, não aparece dentro do arcabouço do processo. Não é? Então, esta é uma grande dificuldade também. Não é apenas dentro da serventia, às vezes dentro do gabinete do próprio magistrado, né? Ele precisa requisitar, fora dos quadros do Poder Judiciário, quem possa lhe assessorar.
Professor, para a gente terminar, queria te perguntar o seguinte: dentro desse mundo de processos, existem aqueles que são processos desnecessários, coisas pequenas que talvez em outras esferas e em outras situações poderiam se resolver. Isso também contribui para o atraso de coisas mais importantes que acabam sendo levadas diante do volume de... Às vezes, processo pertine a uma questão que eu denomino temperamento, não é? O espírito demandista, não é, do próprio cidadão, por vezes ele judicializa aquilo que poderia ser resolvido. Então, o que nós precisamos contar com o que aí? Com a sensibilidade do Poder Judiciário em promover, não é, sobretudo a conciliação. Dependendo da natureza da demanda, então é preciso que o Judiciário, que o juiz, o Estado juiz fique atento, não é, e estimule a conciliação. Porque, por vezes, a pugna ela é efetiva e forte até chegar a uma sala de audiências. Ali, naturalmente, pelo ambiente solene, não é? E pela cultura do magistrado, pela cultura dos advogados, pelo desenvolvimento intelectual que cada um deve ter, não é? Eles têm que ter mecanismos para fazer entender o cidadão de como se dar solução a essas aspirações. Professor, queria te agradecer, deixar sempre as portas abertas aqui e já convidá-lo outras vezes para a gente discutir assuntos que, na verdade, fazem parte do nosso dia a dia e que a população precisa ter esse conhecimento também para que ela possa se municiar e também ter um aumento do conhecimento do que ela tem direito e também do seu intelecto. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de ser útil, né, de tentar explicar esse fenômeno hoje, muito discutido e pouco explicado. Tá certo. Darcy, eu volto com você no estúdio.